Olá, meu nome é Gediel Araújo, eu sou advogado, escritor de livros de prática jurídica e fui também defensor público do Estado de São Paulo por quase 3 décadas. E eu quero usar aqui a minha experiência para deixar algumas dicas, alguns comentários para você sobre o divórcio. Nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre o procedimento do divórcio, o trâmite do processo, para que você, eu vou tentar explicar de forma bem simples, para que você consiga entender como é que o processo litigioso, obviamente, como é que ele corre na justiça, tá bom? Vamos então rapidamente às fases do procedimento da ação de divórcio litigioso na justiça. O processo começa por um ato chamado petição inicial, onde o autor apresenta a sua pretensão. Uma vez protocolado ou distribuído, essa petição vai para o juiz. Nesse primeiro despacho do juiz, se houver crianças, né, se houver menores no processo, o juiz manda para o Ministério Público, para que o Ministério Público se manifeste nos autos. Depois da manifestação do Ministério Público, os autos voltam para o juiz e ele vai decidir, caso haja pedido nesse sentido, ele vai decidir sobre a guarda provisória, sobre os alimentos provisórios. E também ele vai designar uma audiência de conciliação, onde ele vai chamar as duas partes para tentar transformar o divórcio litigioso em consensual. Designada a data, ele então vai mandar citar e intimar o réu e o autor para comparecer. Nessa audiência de conciliação, que normalmente não é presidida pelo juiz, normalmente tem lá um mediador ou um conciliador, vai se tentar então transformar esse divórcio litigioso em consensual, conversando com o casal e tentando mostrar para o casal as vantagens de se fazer um acordo. Se houver um acordo, o juiz homologa esse acordo, decreta o divórcio e o processo acaba. Se não houver acordo, abre-se então prazo para que o réu apresente a sua contestação. Da mesma forma como a petição inicial, ela é a forma do autor mostrar a sua pretensão, na contestação o réu vai dizer por que ele não concorda com a pretensão do autor. Depois que o réu contestar, então, o juiz pode, ou não, dependendo do que constar ali na contestação, abrir novamente a vista para o autor para que ele se manifeste em réplica, ou seja, para que ele responda às afirmações eventualmente do réu e para que ele também se manifeste sobre os documentos que eventualmente o réu juntou, tá ok? Depois da eventual réplica, os autos voltam para o juiz para que ele pratique um ato que nós advogados chamamos de saneador. Nesse saneador, o juiz vai verificar se o processo está todo em ordem, se ele está regular, essas partes estão bem representadas, se todas as normas legais foram cumpridas, e também nesse processo saneador, ele vai deferir o pedido de provas, Quais são as provas que vão ser necessárias nesse processo? Normalmente, em processo de divórcio litigioso, se requer ali uma perícia social ou psicossocial, com o casal e os filhos menores passam por uma assistente social e por uma psicóloga. Muito bem. E além dessa perícia social, também normalmente se requer o depoimento de testemunhas que vão eventualmente confirmar algum dos aspectos daqueles fatos, que são afirmados pelo autor e pelo réu ou pela ré, dependendo da situação. Em seguida, depois do saneador, se houver sido solicitado, o juiz determina que seja feita a tal perícia, Uma vez que a perícia seja realizada, os laudos são juntados aos autos e o juiz, então, designa uma audiência de conciliação, instrução e julgamento. Nessa audiência, o juiz vai determinar que as partes compareçam e ele vai inicialmente tentar novamente conciliar as partes no sentido de transformar o divórcio litigioso em consensual. Não havendo acordo, então, se tiver sido requerido o depoimento pessoal das partes, então o juiz vai ouvir primeiro esses depoimentos pessoais,
vai ouvir eventualmente as testemunhas que as partes arrolaram, primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Terminado os depoimentos das testemunhas, o juiz então vai abrir a oportunidade para que os advogados apresentem as alegações finais. Nessas alegações finais, o advogado vai fazer um resumo da pretensão do seu cliente, né, do autor ou do réu, vai fazer também um resumo das provas que forem produzidas e vai reiterar o pedido que o seu cliente pretende, seja quanto ao divórcio, a guarda dos filhos, as visitas, a partilha de bens, enfim, todos os assuntos que tiverem pendentes. Há algumas situações que o juiz, até mediante o requerimento das partes, ao invés de dar a oportunidade para os advogados, na própria audiência, apresentarem alegações finais, abre então um prazo para que eles apresentem memoriais, onde eles vão fazer a mesma coisa que fariam ali nas alegações finais, só que por escrito. Terminado esse prazo, ou feitas as alegações finais, os autos vão conclusos para juiz para sentença. Normalmente, em divórcio litigioso, o juiz dá sentença na própria audiência. E é na sentença que o juiz decide sobre os pedidos que lhe foram apresentados. Por exemplo, se ele vai decretar ou não o divórcio, quem vai ficar com a guarda dos filhos, qual vai ser o regime dessa guarda, como que vai ser as visitas, como que vai ficar, por exemplo, a questão do valor da pensão alimentícia, no caso daquele pai que não ficou com a guarda dos filhos, a partilha dos bens, quem vai ficar com o quê, como, aclarar, melhor dizendo, aquilo que ele entende que é correto em relação à pretensão do autor e do réu. A sentença, ela põe fim ao processo, mas só põe fim ao processo em primeiro grau. Aquela parte, aquela pessoa, né, o autor ou o réu, que se sentir prejudicado pela sentença, ainda pode recorrer, pode entrar com uma apelação, pedindo então para que o tribunal reveja aquela decisão do juiz e dê uma outra decisão que venha a substituir aquela decisão, no sentido de que aquela pessoa que se sentiu prejudicada entende que seria o mais correto. Tá bom? Olha, a grosso modo, de forma assim bem rápida, né? Bem resumida, este é o procedimento de uma ação de divórcio litigioso. Eu espero que essa minha exposição rápida ajude você a entender como é que funciona o procedimento do divórcio na justiça. Se você gostou aí do meu vídeo, deixa o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar sua dúvida aí nos comentários, que eu vou responder assim que possível. Um abraço e até a próxima.